Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que as misericórdias do Senhor se renovem a cada dia em suas vidas. Bom, provavelmente vocês já ouviram falar que em algumas partes do mundo ocorrem concursos em que os competidores disputam quem consegue comer mais baratas, larvas e besouros. E talvez vocês também se lembrem da notícia do ano de 2012, a qual dizia que um competidor que participava de um campeonato desses lá nos Estados Unidos veio a óbito após ingerir dezenas desses insetos e larvas. Mas e se eu dissesse que existem empresas que agora comercializam snacks de insetos e larvas? Vocês acreditariam? E se eu dissesse que esses snacks são feitos não para serem ingeridos em concursos como esse que eu citei, mas que são feitos para serem vendidos no mercado? Vocês acreditariam? Pois é. Quando pensamos que as invenções do homem para o mal chegaram a um patamar muito elevado, acabamos nos surpreendendo ao ver que a mente pecaminosa, infelizmente, é extremamente fértil para tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. E, meus irmãos, pela primeira vez no nosso país, os consumidores agora poderão encontrar insetos e larvas comestíveis nas prateleiras dos mercados. E, por enquanto, aqui no Brasil serão encontrados 7 produtos, dentre os quais 4 são barras de cereais com farinha de insetos e mais 2 tipos de snacks de insetos desidratados e também temperados com pimenta e sal. Mas talvez vocês possam dizer que a Bíblia permite que alguns insetos sejam considerados comestíveis. Contudo, tirando o grilo preto, que no livro de Levíticos foi liberado para que o povo pudesse se alimentar dele, todos os outros ingredientes da farinha de inseto são abominações, pois está escrito: mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Levíticos 11, versículo 23. E, amigos, entre os insetos que constituem essa farinha estão o besouro tenébrio comum e também o gigante, a barata cinérea e a barata de Madagascar. Bom, produzidos pela empresa portuguesa Portugal Bugs, os insetos e larvas comestíveis, a princípio, não tiveram uma grande aceitação no seu país, Portugal. Contudo, em um inquérito feito pela empresa em 2017, mais de 60% da população dizia não estar disponível para incorporar esse tipo de produto na sua alimentação diária. Mas agora, esse número baixou para apenas 30%. E, amigos, como essa empresa conseguiu em tão pouco tempo derrubar as barreiras da repulsa humana e fazer com que essas abominações pareçam não apenas comuns, mas ricas fontes de proteína? Veja, conforme Guilherme Pereira, que é o cofundador da empresa, eles sabiam que essa ideia poderia causar repulsa e por isso criaram uma imagem o mais amigável possível para que o consumidor, quando olhar para o produto na prateleira do supermercado, venha a achar que é apenas uma barra de cereal normal. E somente quando ele se aproximar é que vai perceber que se trata de uma barra com incorporação de farinha de inseto. E ele continua a sua explicação dizendo que eles não quiseram criar algo muito chocante, porque com isso estariam afastando os clientes. E então, na conclusão da sua explicação, ele disse que o objetivo principal nessa fase é fazer com que as pessoas provem essas coisas e constatem que os produtos são completamente normais. Bom, meus amigos, a verdade é que a cada ano o consumo de insetos e larvas comestíveis tem crescido mais e mais. E com a alta da carne, com as medidas para se baixar o nível do gás metano, que também é produzido a partir dos rebanhos de gado, a tendência é que em breve esses supostos alimentos ganhem mais e mais espaço nos mercados. Veja, algo muito interessante dito pelo cofundador dessa empresa portuguesa é que eles fazem uma embalagem de tal maneira que aparentemente essas barras e esses snacks são como qualquer outro tipo de alimento. E a verdade é que em breve o mundo todo, ou a maior parte dele, finalmente passará a pensar assim. E, amigos,
Essa é também a estratégia do inimigo, não apenas no tocante ao que comemos, mas em todas as outras coisas da vida. E está escrito: quando entrares na terra que eu, o Senhor teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Veja, essas foram as orientações de Deus ao seu povo para que este não achasse comum as abominações que eram praticadas pelas nações que haviam em Canaã. Contudo, não muito tempo depois que os hebreus se apossaram da terra prometida, encontramos então diversos capítulos no Antigo Testamento mostrando a corrupção espiritual do povo de Deus e a sua terrível queda, de modo que, em alguns aspectos e momentos da história deles, chegaram até a fazer pior do que aquelas nações que eles copiaram. E, infelizmente, meus irmãos, não apenas os mundanos, mas também os cristãos, hoje em dia aceitam de bom grado os pecados asquerosos só pelo fato de, a princípio, Satanás os revestir com uma embalagem colorida e aparentemente inofensiva. E diz o Espírito de Profecia: os que não querem cair presa dos enganos do Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente. Devem se esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Atos dos Apóstolos, página 291. Veja, aquilo que Deus chamou de abominação continua a ser abominável. Contudo, por estarmos dando menos valor à Bíblia e também ao Espírito de Profecia do que às palavras dos homens, então estamos sendo presas fáceis para o inimigo das almas, de modo que até mesmo em reuniões da igreja, às vezes o engano é apresentado ou um pecado acaba sendo despecaminado por algum ilustre personagem. E, por não estarmos firmados no assim diz o Senhor, acabamos aceitando aquela sugestão como sendo a verdade e mais tarde, ainda que a Bíblia e o Espírito de Profecia sejam abertos diante dos nossos olhos, estamos tão enredados pelo engano do inimigo que passamos a virtualmente chamar as Sagradas Escrituras e também os testemunhos de erro e de heresia, enquanto chamamos as tradições de homens finitos de verdades para os nossos dias. Bom, meus amigos, provavelmente as informações que eu trouxe a respeito dos insetos comestíveis devem ter provocado indignação e também repulsa em alguns de vocês. Contudo, é verdade que há muito tempo estamos comendo, vestindo, ouvindo e também vendo coisas que são tão abomináveis e repulsivas aos olhos de Deus quanto esses insetos são aos nossos olhos. Portanto, leiamos, estudemos com oração as Sagradas Escrituras e também os testemunhos, a fim de não permanecermos consumindo e também defendendo tais abominações e a fim de não aceitarmos os enganos coloridos do inimigo, os quais são abomináveis aos olhos de Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus irmãos. E para que esse vídeo seja então divulgado para outras pessoas, deixa aí o seu like e também faça o seu comentário se possível for. Então, um grande abraço a todos vocês e fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo.